Vamos começar esse negócio aqui, primeira vez gravando o podcast de entrevista, então vai ter algumas coisas diferentes. Se eu ficar olhando para baixo, vocês não vão estar vendo, mas tem um roteiro para mim aqui embaixo, então às vezes pode ficar tranquilo que é por causa disso, viu, gente? Estou pegando uma colinha aqui. Então é o seguinte, bem-vindos ao MaturariCast, eu sou Guilherme Oliveira, seu Nutri preferido. Aqui temos um bate-papo divertido, estilo de vida saudável e muita sabedoria. E às vezes algumas receitas culinárias divertidas também. Aproveitem! Se gostar desse episódio, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. De preferência, faça isso agora para vocês não se esquecerem depois. Depois a gente vai interagindo aqui no vídeo e acaba esquecendo. Antes de iniciar o bate-papo, então, gostaria de apresentar aqui para vocês os nossos patrocinadores, como sempre, né? Primeira patrocinadora é a Maria Valente Store, né? A loja de vestuário feminino, uma loja de Itaúna, que também é online, né? É só digitar lá Maria Valente no Google, vocês vão conseguir encontrar o site para poder conhecer lá os produtos, tenho certeza que vocês vão adorar. E se você tiver deixado passar o Dia das Mães e ainda não presenteou sua mãe, é um bom lugar para poder presentear a sua mãe lá. A Comap, Comércio e Manutenção de Piscinas, é uma loja de Itaúna que trabalha com tudo para o segmento de gourmet, né? Então, desde spa, piscina, banheira, sauna, tudo que envolve ali a sua área gourmet, que participa que está vinculado ao seu entretenimento, você vai encontrar lá. Life Studio Itaúna é o lugar ideal para você cuidar da sua saúde. Aqui você encontra o meu consultório, que é o ambiente onde nós estamos hoje gravando esse podcast, né? Eu, como nutricionista, atendo aqui no Life Studio, mas tem também pilates, cross-training, aula de dança, fisioterapia, massagem, um lugar muito agradável, tenho certeza que você vai gostar bastante. E a Poliana Santana, arquiteta, trabalha tanto com projetos arquitetônicos quanto de interiores, atua na cidade de Itaúna, mas também região, né? Porque o projeto arquitetônico pode ser feito inclusive para outros países, não tem problema, beleza? Vamos espalhar saúde e diversão juntos aí para todo mundo. Hoje é uma ocasião especial, pois tem uma convidada de ouro comigo, a minha mãe. Mãe, como você se sente em estar comigo nesse podcast? Me sinto muito orgulhosa, né? Como sempre, eu tenho muito orgulho dos meus filhos, agradeço muito a Deus por eles e um pouco nervosa, sem saber o que eu vou falar. Você sabe que eu sou tímida, mas acima de tudo muito orgulhosa. Quantos filhos você tem? 2, um casal. Você, né, o mais velho, e a Giovana, a caçula. Uhum. É porque nem todo mundo conhece a gente, né? Então tem que abordar aqui direitinho. Nós estamos gravando esse vídeo, gente, na véspera do Dia das Mães, né? Provavelmente eu devo postar esse vídeo na semana seguinte, ou seja, depois que já tiver passado o domingo do Dia das Mães, ou no domingo do Dia das Mães, se eu der conta de editar e publicar. Mas aqui a ideia é trazer um bate-papo entre a minha mãe e eu, né? E a gente trocar aqui uma ideia. Então a gente não vai ficar olhando tanto para as câmeras. Às vezes eu vou olhar minha colinha aqui, porque tem algumas perguntas que eu preparei, alguma coisa assim. Mas o bate-papo é aqui entre eu e ela, tá bom? E vocês acompanham daí, beleza? Vamos lá. Eu preparei, mãe, algumas perguntinhas aqui para a gente poder fazer. E aí, eu acho que à medida que a gente for conversando sobre fazendo essas perguntas, aí vai surgir outras perguntas, você vai querer aprofundar um pouco em cada tema, e a gente vai ficar num papo mais descontraído do que agora, que essa parte inicial a gente fica mais travado, depois vai destravando, que a gente esquece um pouquinho que as câmeras estão filmando a gente, tá? Uhum. Seguinte, a primeira pergunta que eu preparei aqui para te fazer é se você tem memórias boas da infância, quais são as suas melhores memórias, ou se memórias ruins, também alguma memória da infância que você queria compartilhar. Da minha infância, eu não tenho assim tão boas memórias, não. Eu tenho mais da adolescência, da pré-adolescência, eu acho. Que eu tenho uma amiga de infância até hoje, eu tenho amigas de longas datas, e ela morava próxima à minha casa, e toda noite
eu e mais um monte de amigos que moravam na Redondeza, ia lá para a rua da casa dela para a gente jogar queimada, rouba-bandeira, fazer umas sapequices também. A gente... Esses dias mesmo eu estava lembrando, estava contando para o meu personal isso, estava rindo e lembrando como foi gostoso. Naquela época, o que a gente fazia, talvez, né, não sei o que os meninos fazem hoje, ou se não fazem, nem sei se era certo, mas era engraçado. A gente ia nas portas das casas dos outros, né? A gente batia a campainha e saía correndo, morrendo de rir. E também desligava o relógio na casa dos outros. Principalmente quando era o último capítulo de novela, a gente meio que combinava. Hoje vamos fazer raiva no povo, vamos desligar os relógios na hora que estiver assistindo a novela. Aí a gente desligava os relógios, saía correndo naquela risaiada. Foi um período muito bom. E essa turma lá da queimada... da rouba-bandeira, né, que a gente jogava todo dia, deixou memórias muito gostosas. Porque quando eu era mais nova mesmo, a minha mãe não deixava a gente brincar na rua. Então, nós somos duas filhas, eu tenho uma irmã mais nova. A minha mãe trabalhava muito e nessa época ela lavava roupa para fora. Meu pai tinha uma lavanderia caseira e minha mãe que lavava e ele passava e entregava. E ela precisava de tempo, né, para fazer as coisas e ela não tinha empregado, não tinha ninguém para ajudar. Eu era como filha mais velha, ela gostava que eu brincasse com a minha irmã para a gente ficar quietinha para poder trabalhar, né? E como ela não podia ficar olhando a gente, ela não deixava a gente brincar na rua, não. Então, raras exceções, a vizinha de baixo, que era a Dona Maria, uma pessoa muito querida, que a gente amava muito, tinha os netos, netas, né? Quando eles vinham visitar, às vezes a gente brincava no passeio. Eu e ela já me chamava, quando a minha mãe deixava, a gente brincava de jogar maré, as brincadeiras de antigamente, né? Mas foi muito agradável. O que mais me marcou mesmo foi essa brincadeira toda noite com os meus amigos, lá na rua da casa da minha amiga. Então a memória boa da infância é essa brincadeira de rua, né, com os vizinhos. Uhum. Você quer falar o nome dos amigos, não? A Cristina. Às vezes vão assistir, vai gostar de você assistir eles. A Cristina Chaves, né? Ela morava... A mãe dela, inclusive, mora lá até hoje, na rua Reduzina Marques. Aquela rua em frente à Casa Natal, uma rua sem saída, pequenininha. E ela morava na... Não precisa falar o endereço certinho. Ela morava bem mais no início da rua, a rua não tinha movimento, por isso que a gente brincava lá. Tem mais gente além dela que você brincava na rua, que você lembra o nome, não? Tinha. Aí tinha outras amigas que eu morava mais longe, né? Então eu morava próximo à gruta, eu vinha e ia passando na casa dos amigos pra gente ir pra lá. Próximo no meu caminho também tinha a minha amiga Lisete, Letícia. E lá na rua da Cristina tinha vários amigos. O Helder, a Rosemary, o Frank dentista, o Iatão, o Nataí. Aí vocês iam lá pra rua vocês iam andando, pegando os amigos no caminho e chegaram na rua da Cristina. E já encontrava com eles. Pra ficar brincando lá na rua. Na rua de baixo também tinha a Célia, a irmã dela, a Gica, a Inara, que é casada com o Magela, às vezes ela participava. E você lembra quantos anos você tinha, mais ou menos nessa época que começou? Eu acredito que uns 13, 14, 12 a 14 anos por aí. Que foi quando você ia, tipo, rouba-bandeira que você falou? Queimada e rouba-bandeira. Legal. Tô pensando aqui, de certa forma era esporte, né? Tipo, que era uma brincadeira de ativa, né? Então é uma forma de vocês fazerem um esportezinho, assim. E assim, os pais, naquela época as coisas eram mais tranquilas, mas mesmo assim, eu, pelo menos na minha casa, algumas das minhas amigas também tinham as obrigações. Então a gente fazia tudo que tinha que fazer, escola, ajudar a mãe nas tarefas da casa. E já era combinado, todo dia, eu não lembro o horário, a gente já ia pra lá pra começar. Mas eu lembro que a minha mãe falava comigo assim, 9h30 aqui em casa. Então 9h30 eu já tava pra casa, a gente voltava suadinho. Agora você falou da Dona Maria que morava do lado da casa da sua mãe. É a mesma Dona Maria que eu conheci ou é outra? É a mesma, Que, inclusive seria a bisa da Júlia Parreiras, a avó do Vinícius, do Giovanni, que é professor da universidade. Ah, tá. Você gosta de quem é? A irmã dele que eu brincava com ela, a Cristina. Aí, gente, é importante falar o seguinte, só para contextualizar vocês, né?
essa casa que a minha mãe morou quando era criança, né, e depois da adolescência, que foi a vida toda, até o casamento da minha mãe, ela morou nessa casa no bairro de Lourdes, aqui em Itaúna, né? Uhum. Antes chamava bairro de Lourdes lá? Tinha outro nome? Não, Vila Mozart. Vila Mozart. Ainda é Vila Mozart? Não, hoje em dia tem um bairro um pouco para baixo que é Nova Vila Mozart. Mas lá depois passou para bairro de Lourdes. Era Vila Mozart. Ah, tá, então tá certo. Falar bairro de Lourdes era... Sim, sim. Tá. Aí a minha mãe então casou. O terreno que a minha avó tinha não era um lote de 300 metros quadrados. Isso. Era um lote de 300 metros quadrados, mas tinha uma casa. A casa da minha avó era bem na frente, bem colada no passeio e tinha muito espaço de quintal, né? Assim, no fundo. Tinha um barracão velho lá, né? Já tinha um barracão antes do meu pai. Aí quando eles foram casar, meu pai e minha mãe jogaram esse barracão no chão, né? Minha avó cedeu parte do lote no fundo. Fizeram um corredor lateral assim na casa para como se fosse a entrada da nossa casa e construíram um outro barracão um pouco maior, né, mais novo. E aí eles casaram e aí depois vocês casaram... Moramos lá 10 anos. Não, 10 não. 10 anos. Quando nós mudamos para o apartamento, você estava fazendo 10 anos. Isso, mas eu nasci depois que vocês tinham casado. Deve ser uns 12 anos vocês moraram lá. Peraí. Eu demorei um ano, quase 11 anos. É porque, tipo assim, eu lembro que quando eu tinha 10 anos nós mudamos dessa casa para um apartamento que vocês tinham comprado, né? Mas como eles casaram e demoraram, acho que pelo menos, você deve ter demorado um ano para engravidar, né? Foi um ano. Quando eu fiz um ano de casado, eu estava grávida. Isso, aí a minha mãe engravidou e aí eu morei lá nessa casa, então essa vizinha que a Maria, que a minha mãe comentou, era do lado, né? Então eu lembro de visitar ela mesmo. Ela era muito carinhosa, né? Uma senhorinha, uma gracinha. Eu lembro que, engraçado, você falando disso, eu me lembrei de uma coisa que de vez em quando eu lembro. Porque aí, tipo, tinha a rua lá, antigamente, eu não sei como é que tá o bairro hoje, né? Que tem muito tempo que eu não frequento, assim, fico indo lá. Mas era, na minha infância também era assim, de sair, brincar na rua, ou ir na casa dos vizinhos, aí não tinha... O pessoal está associando um perigo muito iminente hoje, que eu acredito em ser verdadeiro, mas naquela época, na minha infância ainda, né, nos anos 90, início dos anos 2000, ainda era tranquilo de fazer brincadeira na rua, talvez um pouco mais perigoso que na sua época, porque já tinha mais carro e tal, mais movimento na rua, mas ainda assim foi tranquilo, né? Não lembro de ter passado nenhum risco, de ter vivido lá andando pelo bairro, né? Mas eu lembro de ir visitar a Dona Maria, porque eu tinha duas coisas que eu gostava na casa dela. Primeiro, os passarinhos, que ela tinha um monte de passarinho, e aí toda vez que eu ia lá, mais ou menos na hora que ela ia dar comida para os passarinhos, e aí eu ia com ela, dar comida, tinha uns... hoje em dia já não é tão bem visto isso, eu acho que é louvável, né, porque os passarinhos presos em gaiolas e tudo mais, mas na época não tinha, coitada dela, nunca ia pensar que... Tipo, era cultura, né? Que o passarinho, né, ficava triste na gaiola e tal. Então, tinha lá algumas gaiolas e eu adorava ir lá ajudar ela a dar comida para os passarinhos. Ela tinha calopsita, periquito, uns passarinhos assim que eu gostava. Sempre gostei muito de bicho, né? E tinha o café. Café da tarde, eu adorava ir lá tomar café da tarde. Rosquinha, aquele biscoito quebrador, rosquinha de nata. Ela tinha um monte assim, e aí eu ia lá tomar café da tarde. Não era à toa, né? Que eu era... uma criança bem gordinha mesmo. Eu morava no fundo da casa da minha avó, então tinha café ou comida na casa da minha avó materna, né? E do lado tinha essa Dona Maria também, que vira e mexe eu ia lá, dar comida para os passarinhos e tomar café. E ficava conversando com ela e comia, viu? Tinha boca boa para comer essas guloseimas de passarinho. Então eu lembro disso. Deixa eu ver o que mais que eu lembro. Aí é interessante isso que você falou, né? Que as amizades da vizinhança que estão para a vida, né? Assim, eu vejo que você tem muito contato com a Cristina ainda e tal, que deve ser talvez uma ou a sua melhor amiga assim, da vida, né? E aí depois, nesse mesmo lugar, nesse mesmo lote, mesmo tal, e aí eu fui então fazer o meu caminho, né? Com os vizinhos também, que eram mais ou menos... Os filhos dos vizinhos, netos dos vizinhos, né? Isso, então eu também tinha ali esses netos dos vizinhos que são ou os filhos das suas amigas, mas na verdade acabou que não sendo diretamente os filhos das suas amigas, né? Foram filhos de outros vizinhos que eu me interagi lá, brinquei, jogava bola, brincava de pique-esconde, que valia a rua e dentro das casas, então a gente ficava meio que rodando, entrando e saindo da casa dos outros, era bem legal.
E que você é amigo até hoje, né? Grande parte deles. Faz parte da sua vida hoje. Eu, assim, Grande hoje... parte não, alguns, né? Eu acho que hoje só o Zé Henrique. Bem, assim, tem um Daniel que é muito amigo do Zé Henrique, que eles moravam em casas mais próximas. Aí eu tenho contato com o Daniel ainda, mas mais porque o Zé Henrique é muito amigo dele quando eles encontram. Mas assim, o Zé Henrique é o padrinho do meu casamento, meu amigo da vida toda, era meu vizinho que a gente sempre encontrava lá. Tinha outros vizinhos, mas eu perdi o contato com eles. De vez em quando, às vezes topa na rua, né? Aí, Gui, tá bom. Mesmo o Rafael, né, que frequentava muito a nossa casa, ele mudou, perdeu o contato. Rafael ele é bem, acho que assim, chamando você de velho, não, viu, Rafael, mas é bem mais velho que eu, né? Sim. Então a diferença de idade era grande, manter o contato era mais difícil, depois ele mudou e tal, hoje mora em outra cidade, mas a Poli, eu acompanho no Instagram dele, do marido dele lá, acho bem legal assim, o Instagram que eles têm lá. Bonito, né, a história de vida deles, assim. Como é que chama? Pode divulgar o Instagram dele, será que pode? Eu não lembro, se não puder, vai estar fechado. Aí quem pedir para seguir não vai, eles não vão aceitar, né? Eu acho que o Instagram dele chama Meus Dois Pais. Assim, não é o Instagram dele, mas ele fez não, eu não sigo não, nem sabia desse Instagram. Não? Sigo ele pelo Instagram profissional dele. É porque o marido dele adotaram um menino, um filhinho, né? Aí eles, tipo assim... Conta um pouco dessa fizeram o Instagram para mostrar os desafios e tal, e como que é essa vida dos dois pais, entendeu? Infelizmente ainda muita gente tem preconceito, mas eu prefiro que essa criança adotada tenha dois pais do que não tenha nenhum, né? Que fique no orfanato e depois vai ficar 18 anos. Essa é a opinião minha, né? E tenho certeza que eles dão muito carinho para ele lá. Mas então tem o Rafael, que a gente não tem tanto contato pessoal hoje, mas acompanha à distância, e o Zé Henrique, então, no meu caso, né? Que é como a Cristina é para você, eu acredito, né? Tipo, porque o Zé Henrique é meu amigo de até hoje. Ontem mesmo estava com ele lá em casa, assim, a gente encontra com certa frequência. E as brincadeiras, né? Que também no meu caso, ainda na época, era andar de bicicleta, a gente jogava muito futebol na rua, porque eu morava num morro, rua de pedra, né? Não era asfaltada. Não ligava, soltar papagaio. Era também tipo assim, muito ativo, né? Eu era gordinho, né, e tal, mas é porque eu comia demais. Não é porque eu era pouco ativo, não. Eu sempre fui uma criança muito ativa, né? Fazia natação desde novo, né? Acho que jogava futebol, você fazia futebol? Mas no futebol, aí você era goleiro. Chegava nos treinamentos de futebol, os professores de educação física falavam, esse menino tem porte para goleiro, tem porte para zagueiro, mas realmente era goleiro, eles não confiavam que eu ia correr muito não, mas eu conseguia correr, né? Fazia as coisas. Aí depois, mais velho, deixa eu até colocar aqui um play aqui, esse aqui que vai ficar piscando para nós aí. Quando era mais velho, aí eu já comecei no ensino médio, na escola, a jogar futebol mais na linha, que foi aí que, tipo assim, até hoje eu jogo assim, né? E por você brincar na rua, como você tá falando, morro e tal, será que você não machucava muito, não machucava? Porque eu lembro que eu machucava demais, muito. Chegava lá em casa com a tampa do dedo arrancada, a gente machucava muito. E na nossa época, algumas pessoas vão se identificar, na minha, né? Na nossa não, na minha. A gente machucava, chegava em casa, contava pra mãe, ainda xingava ainda. E vê lá, hospital, médico, nada disso não. Vou passar um metiolate aí, tem ardia pra caramba. Não, passa mercúrio, que o mercúrio não ardia, aquele vermelhinho assim. Mas todo dia machucava. Pisava em prego, era muito. Mas tamo aí, ó. Assim, eu lembro de machucar lá na rua, eu lembro mais de, tipo assim, era uma esfolada na parede, mas nada demais. Eu não sei se era uma coisa minha, ou se foi por causa disso também, eu sempre fui mais resistente, tipo assim, às vezes eu nem vi que eu machuquei, aí eu nem falava nada. Mas não é porque eu escondia, é só porque eu não ligava, assim, não, eu achava natural. Porque como a gente brincava em rua de calçamento, né, às vezes chutar a bola, eu também brincava de bola na rua, muitas vezes você ia correr ou chutar alguma coisa, arrancava a tampa do dedo. Não, isso já aconteceu algumas vezes. Mas eu lembro que era uma coisa, tipo assim, acho que pelo fato de você contar, tipo assim, você me contava quando era criança
das coisas que você fazia lá. Aham. E aí você já me tinha contado que tinha arrancado a tampa do dedo. Então quando acontecia comigo, eu falei assim, eu criança, né? Minha mãe não aconteceu nada, tá viva até hoje, essa tampa do dedão que daqui a pouco vai curar. Então às vezes eu deixava ali, punha um band-aid. Eu não tô lembrada assim de você falar nada. Não. E também tinha, às vezes, a Yara, né, que é a moça que trabalhava com a gente, que considero também como uma mãe também que cuidou da gente, ajudou a cuidar da gente desde pequeno, né? Ela também, tipo, às vezes por acontecia, eu falava, não, ela já julgava lá alguma coisa e tal, e eu não ligava. Não era metiolate não, né? Era só a época. Tava aquelas modas lá, não, açúcar, jogava qualquer coisa. É porque metiolate ardia demais, nossa senhora. Na época tinha aqueles sprayzinhos, mas aí eu lembro disso, não sei que spray, você lembra que tinha um spray que você borrifava, você até espumava no machucado? É um spray que você jogava assim no joelho. É uma coisa anti-inflamatória, mas não ardia, não. Mas ardia, sim, um pouco. Ardia, porque o metiolate, meu filho, você não acredita. Eu não lembro que spray, depois eu vou ver se eu pesquiso aqui, como que chamava esse spray, não. Agora que você tá falando que eu lembrei, mas nem tava lembrado. Eu sempre tinha que vocês machucavam todo dia, mas eu acho que era mais pra limpeza, pra não infeccionar, não lembro direito, não. Esse spray, eu lembro, sabe o quê? Tem até uma foto disso, depois podia ver se conseguir essa foto. Que é o pessoal lá quando a gente ia pro Cidade do Moema. Aí tipo assim, lá era um sítio também, que era uma chácara que a gente ia, regularmente a gente ia, né, com os amigos dos meus mas pais. aí vocês já eram bem maiores, né? Mas eu lembrava, não. Assim, ainda nessa época que morava lá. É verdade, não, é mesmo. Aí a gente ia pra lá, e aí tinha tipo tinha casa, assim, né, embaixo, e em cima tinha tipo um pomar, né, onde ficava cheio de coisa lá. E a gente ficava lá, fazia arte, corria, brincava, caía, ralava o pé na estrada, era terra mesmo, né, um pomar de terra, assim. Aí a gente ralava tudo, depois aí eu lembro que tinha uma foto da gente, assim, todo mundo, os meninos, né, os filhos dos amigos dos meus pais e tal, sentado, assim, lá na frente da casa, com os joelhos tudo sangrando, assim, o joelho tudo ralado. Não, aquele dia, eu até sei que foto que é essa. Tinha mercúrio lá que a dona Moema tinha. Aí nós passamos o mercúrio vermelho, parece sangue. Tá, então aí se vocês quiserem tirar foto, todo mundo com os joelhos ralados. Então foi isso. Mas eu lembro de machucar muito lá. Mas não era machucar de... porque lá é chão, né, de terra. Aí vocês machucavam, ralavam. E a gente brincava, não ligava. Brincava subia em árvore. Isso mesmo, foi criado bem solto, né? Foi bom. Nessa época lá também tinha em frente, hoje lá é praticamente loteado, né? Uma chácara nos Lopes ali, né? Mas no inicinho dos Lopes, então ali... Hoje, tinha poucas casas, né? No inicinho tinha poucas. Hoje, tipo, em frente ao sítio dela, inclusive, a chácara dela, tinha um pasto gigantesco, assim, que a gente adorava ficar correndo naquele pasto, lá soltava papagaio e tal. Hoje esse pasto lá é todo loteado já, cheio de chácara. Aí, tipo, totalmente diferente da época da nossa infância. Né? Legal, né, lembrar dessas coisas da infância, assim. Aí, deixa eu só pegar aqui um outro ponto, a gente mudar isso e toca de outro assunto aqui. Essa parte é legal, que aí vamos puxar um pouquinho agora para parte, ainda pensando na infância, adolescência, nessa vida lá na casa da sua mãe e do seu pai, né? Fala o nome deles aqui, né? Tipo, a sua mãe, como é que era o nome da sua mãe? Que é a minha avó. Minha mãe chamava Maria, né? Maria Mercedes, mas tinha apelido de Mariquita. E meu pai era Zé Maria. Todo mundo chamava ele de Zé Maria mesmo. A minha avó, ela faleceu agora em 2021, né? Final de 2021. Acredito que sim. Novembro de 2021. E o meu avô faleceu quando eu tinha 10 anos. Foi pouco depois que nós mudamos, né? De lá para o apartamento. Ele sofreu um AVC, ficou um pouco internado e depois faleceu, né? Então a Maria Mercedes e José Maria são a minha avó materna e meu avô materno. Agora é engraçado, Maria Mercedes, realmente nessa época todo mundo tinha Maria na frente, né? Aí, só que o pessoal chamava de Maria ou de Mariquita, né? Mas eu acho que o certo seria chamar de Mercedes, né?
Porque todo mundo é assim, Maria, não sei o quê. Aí o segundo nome é o que vale. Geralmente, eu já tenho muita paciente assim, que o primeiro nome é Maria e o segundo é outro. Aí quando você pergunta o nome dela, elas sempre falam o segundo. Talvez na época da minha avó não tinha essa cultura, né? Não sei. Mas a gente nunca chamava de Mercedes. Inclusive, acho que ela não gostava, né? Eu não sei, ela nunca me falou, não. Eu achava engraçado e falava, quando eu criança, falava aquele nome, que apelido feio, Mariquita. Ah, tá, Aí Mariquita. eu falava assim, ela falou, mas eu já acostumei, todo mundo me chama. Acho que na casa dela, muitos filhos, né? Eles eram 11 filhos, então, não sei. O apelido acho que veio desde criança dela. Mariquita. Mas Mariquita eu acho legal, carinhoso, assim. Tipo, é como se fosse um diminutivo. Eu achava diferente. feio. A gente, quando é criança... Mas aí, falando dessa questão, então, lá na casa da Maria Mercedes, da Mariquita, que é minha avó, e meu avô, Zé Maria. O que você lembra de, tipo assim, algum prato que ela fazia que você gostava mais, ou alguma receita que sempre fazia em casa? O que você lembra ali que mais chama atenção quando o assunto é comida, assim, do dia a dia, né? Minha mãe... Porque é minha avó que cozinhava, né? Eu lembro, naquela época, né, quando eu era criança, onde tinha esse barracão que a gente derrubou e depois foi morar, mas era um barracão bem pequenininho, bem velho, que quando a minha mãe e meu pai casaram, eles compraram esse lote lá, né, e tinha esse barracão velho, que eles moraram nele até construir a casa da frente. Então, devagarzinho, eles foram construindo a casa, mas até então eles moravam nesse barracão, no fundo. Eu nasci, inclusive, nesse barracão. Não sabia. Foi. E depois, quando a gente mudou para a casa da frente, como o barracão era bem pequenininho, entre entrar a casa da frente e o barracão tinha espaço, na lateral tinha, e no fundo também, porque ele era bem menor, então tinha bem espaço. E tinha muitas árvores, né, na casa da minha mãe, e minha mãe, por cultura, que ela nasceu, me parece, que numa roça em Pará de Minas. Então, tanto que a minha mãe gostava muito de bicho, gostava dessa vida de roça e tal. E na casa dela tinha galinha, ela criava galinha, tinha porco, que na época usava criar porco na cidade, né? Algumas pessoas criavam, e meu pai, eu lembro que engordava porco a meia com o açougue. Então, quando matava o porco, meia banda era da gente, meia banda do açougue. E vendia para o açougue, vendia para o açougue, que era muita coisa, que nós éramos uma família pequena. Então, assim, eu lembro que eu gostava da farra do matar porco, era uma coisa muito gostosa, eu morri de dó, né? A gente ficava dentro de casa lá, tadinho, tadinho, escutando o porco gritar e tal, mas depois que já tinha matado, que tava lá, maçaricando, não sei como chama isso, que é pra tirar o pelo, vocês ficavam queimando. Eu não esqueci, tem um nome isso. Tem o pururucá, mas não é isso, que o pururucá é da pele, né? Eles vinham com um maçarico assim, às vezes no fogo, para poder queimar todo aquele pelo. Para não ficar com a pelinha. Isso, fazia isso. Aí depois começava a arrumar o porco. E aí algumas pessoas, eu não estou lembrado quem que era, que nesse dia vinha muita gente para ajudar, porque aí tinha um dia para poder fazer tudo, arrumar aquela metade do porco. Naquela época as carnes, né, que você ia consumir ao longo do tempo, eram preparadas e guardadas, armazenadas numa lata, umas latas de manteiga grande que tinha assim, que antigamente você comprava manteiga... Tipo aquelas latas de panetone? Não, bem maior. Lata assim, de tinta, então? Parece bem maior que uma lata de tinta grande. Eram umas latas assim. E ali enchia da gordura da banha do porco, né? E a carne ficava, que é a famosa carne na lata. A carne era conservada na banha, sabe? Não tinha geladeira? Dessa época não tinha geladeira. Na sua casa, então, não tinha? Não tinha. Na minha casa demorou muito a ter geladeira. Você quer falar a sua idade? Que ano você nasceu? Não. Só para o povo ter uma noção, assim, de que é... Não, eu tenho 56 anos. Você nasceu em 67. 67. Mas, assim, muitas pessoas nessa época tinham geladeira em casa. Então, já existia geladeira. Muito tempo. Só que você vem de uma origem humilde, né? Tipo assim. A gente tinha uma origem bem humilde, as coisas eram com muita dificuldade. Nós demoramos a ter geladeira em casa. Então, assim, nesse período, né, que matava o porco e tal, então... Mas tinha esse recurso, inclusive até muito mais saboroso. A carne é muito mais saborosa. E eu adorava esse período porque fazia as carnes que eu mais gostava, né? Tinha muita fartura nessa época, apesar que, como eu falei, a gente era de origem humilde,
A gente tinha as coisas, mas era tudo controladinho. Carne, por exemplo, tantos pedaços de carne que a gente comia, mesmo no almoço, no jantar. Minha mãe muito econômica, por exemplo, sobrou carne do almoço que não dá para jantar. Então ela inventava lá um bolinho de ovo, por exemplo, desfiava a carne, punha no meio. Mas com isso as coisas ficavam deliciosas, porque minha mãe tinha um tempero muito bom. E era muito gostoso. Então assim, eu tenho muita lembrança desse bolinho de ovo no jantar, que muitas vezes sobrava linguiça do almoço. Aí ela fazia de novo. O que era esse bolinho de ovo? Ela batia lá os ovos, tempero, punha às vezes a linguiça, a carne, essas coisas que sobrava, cebolinha, passava na... como é que é? Aí punha um pouquinho de farinha, eu não sei, mas eu acho que era farinha de mandioca mesmo. E esquentava bem o óleo, né? E pegava na colher mesmo, assim, e ia colocando na gordura quente. Ficava aqueles bolinhos, mas era delicioso, eu adorava. Nessa época, né, a cultura alimentar era totalmente diferente, especialmente numa família pobre, né, como, tipo assim, e que tinha que controlar. Mas é interessante duas coisas aí, né? Você comentou da sua infância, do ponto de vista alimentar, que aí como visão do nutricionista é interessante. A primeira é essa discussão sobre vegetariano ou não vegetariano, sobre hoje a distanciamento desse momento do abate, né? Então você vê ali, por exemplo, na sua casa tinha um porco, você não estava nem um pouco distanciada do abate, você escutava o porco gritar. E a galinha também, né? Que todo domingo matava frango lá em casa. Então, você vivenciava todo o processo, né, de criação, mas a criação para o consumo, né? Porque aí criava para poder ter ovo de galinha, mas também para poder ter... tinha tudo. Para poder ter depois a galinha no domingo, para poder... Criava o porco para dividir com açougue, porque era uma fonte de renda, mas ao mesmo tempo era comida. E esse porco não era para fazer a festa do porco e comer o porco tudo num dia, certo? Não, durava muito tempo. Era fracionado para durar, então por isso que tinha esse controle, né? Que é a questão, não pode comer tudo de uma vez, né? Que é o que a gente fala hoje no consultório. Para que você vai exagerar? Né? Eu acho que isso é bonito de ver que tem um consumo consciente, que é o diferente que está acontecendo hoje. Lógico, isso é ótimo, né? O poder aquisitivo da população como um todo está melhorando, e aí vem aquela... Vamos fazer churrasco 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, vamos comer muito. Não, na minha época tinha isso, não, churrasco, lá. Por isso que eu estou falando, além da origem humilde, mas eu acho que na sua geração, nessa época, não tinha tanto isso, nenhuma família, assim, tipo, esbanjar tanto o consumo de carne. Não sei, se fosse uma família muito rica, né? Eu pelo menos não tinha contato com ninguém assim, que eu saiba. Se existia, eu não sei. Então, ou seja, acho que o pessoal hoje fala-se muito sobre os valores do antigo, né? Do que antes era melhor, com aquela coisa nostálgica, né? Mas isso é um ponto que eu acho que a gente precisa refletir, que não é não comer carne nenhuma, na minha opinião. Não é comer carne demais e, né, foda-se tipo assim, quantos bichos estão morrendo e tal. Ou o volume de criação. Acho que é um equilíbrio entre como consumir para nutrir, né? E com controle, com consciência, sabendo que aquele animal morreu para que a gente possa ter uma boa nutrição. E ao mesmo tempo também esse comparativo com, independente se é o animal, se é outro tipo de comida, o exagero, né? Para que a gente vai provocar tantos exageros assim, né? Então acho bonito essa... Que não era a intenção, vamos porque a gente tem que ficar esbelto, né? Tanto é que a minha avó gostava de gente mais gordinho, né? Tipo assim, tá bonito, tá gordinho, porque o padrão de beleza vai mudando. Mas, ainda assim, existia uma sabedoria, mesmo que na ignorância da questão da nutrição e tudo mais, existia uma sabedoria ali de um controle, de um gerenciamento do alimento doméstico. Sem dúvida nenhuma. Eu lembro muito da minha mãe falar com a gente, assim... Na humildade dela, ela era uma pessoa bem humilde, ela falava com a gente assim, a comida é pra gente, a gente precisa da comida para sobreviver, a gente não vive para comer, a comida é para nos ajudar a sobreviver. Ela falava isso? Falava. E assim, lá em casa tinha, que foi muito bom, apesar da dificuldade, graças a Deus, comida nunca faltou. A carne, por ser um produto mais caro até hoje, na época, a gente tinha, né,
como eu te falei, a carne do porco lá, e no final de semana, todo domingo matava frango. Mas era lá do quintal, pegava o frango, matava, preparava, e todo domingo tinha. Também uma coisa que me lembro até hoje, frango com quiabo e angu, ou um domingo era frango com quiabo e angu, no outro geralmente era macarronada, feita com molho ali com os miúdos do frango, arroz, frango ensopado, e assim, eram todos no final de semana. E o refrigerante também. O refrigerante era somente todo domingo. E da gente, pra você ver como que as coisas não importam muito, como eu falei, lá em casa não tinha geladeira. A gente comprava refrigerante antigamente, era um caminhão que passava na rua vendendo, comprava engradado, guardava lá e só abria no domingo. Era uma garrafa, tipo garrafa de cerveja, na época acho que a marca era Baré, se não me engano. Mas abria no domingo porque era, tipo assim, se tomasse todo dia, não ia ter grana para comprar sempre. Não era por uma questão de controle. E a minha mãe falava também que não passava essa cultura pra gente assim, que no domingo era o dia de festejar com a família. Então era o dia da comida mais gostosa, que todo mundo estava em casa. Comida de festa, tipo assim. Era tipo uma comida melhor. Tá? Muitas vezes eu nem achava, porque teve uma época que eu fiquei bem enjoada de tanto comer frango com quiabo. Mas hoje eu adoro. Mas às vezes eu preferia a comida da semana do que, como eu te falei assim, igual o bolinho. Para muitas pessoas esse bolinho não seria tão bom porque era aproveitando. Eu adorava. Então, e outra coisa, além de ter esses animais lá na minha casa tinha pé de manga, bananeira, pé de limão, mexerica, parreira de uva, abacate, e no vizinho ainda tinha, o que eu amo até hoje, adoro, ele deixava a gente pegar, era bem no divisa e ia pro nosso lado, que era a amora, que eu adoro a amora. Então assim, eu cresci, a gente tinha muita fruta. Não é Terezinha, lá de cima? Não, do seu Dico Maia. No fundo? No fundo do barracão ali. Depois da casa... Porque lote é uma ribanceira. Não, a gente ia entrar no corredor. Imagina o corredor para ir lá para nossa casa. Aí naquele corredor que passou a parte do muro da Dom Maria... do fundo da Dom Maria. Isso. Depois a casa dele, na verdade, dava para Marechal Deodoro, mas o fundo era para nossa rua. É que dava, tipo, pegava a quininha ali, né? Isso. Aí lá tinha amora, a gente ficava pegando. Aí eu lembro o dia que a minha mãe encontrou com ele na rua e foi falar, porque... Ela vivia xingando, não pode pegar a fruta do vizinho, tem que pedir, mas as galhas... Invadiu sua casa. Eu pegava. Aí um dia minha mãe encontrou com ele e foi falar, você perdoa, né? Você me desculpa. Naquela época os vizinhos... Tinha um sistema, né? Tinha, né? Toda aquela... os meninos às vezes pegam, eu já falei com elas, tal. Aí ele falou, de jeito nenhum. O que passar pra lá tá à vontade, pode pegar. E se quiser também. E na casa do meu avô, era cultura mesmo. Mas nem todas as pessoas eram assim. Porque as minhas amigas, por exemplo, na casa delas não era assim. Não tinha tanta... fruta, nem criação, né? E na casa do meu avô também, que era um lote muito grande ali, onde foi o Guerrinho, muitos anos, tem aquele prédio, depois tem aquele negócio de celular hoje lá, que é do Bizai, aquela parte toda ali era do meu avô. E tinha uma casa não muito grande ali, mas o quintal era gigantesco. E lá, o que eu mais me marcou lá, e geralmente a gente doava também, que os amigos pediam, era jabuticaba. Tinha vários jabuticabeiras. Então a alimentação nossa era muito boa, muita fruta. Tinha horta também em casa, todas as casas tinham horta, na minha casa também tinha. Entendeu? Eu lembro assim, por exemplo, lá em casa não tinha couve, mas na Rita tinha. Aí a minha mãe falava assim, na hora do almoço, vai lá na casa da Rita e pede ela couve. Aí a gente, minha mãe tá pedindo couve, aí apanhava couve. Aí lá em casa tinha outra coisa, os vizinhos iam pedir. Então tinha esse compartilhamento também. Então, assim, é interessante porque hoje o que fala-se muito, né, de alimentação saudável é comer, desembalar menos e descascar mais. Era sempre assim. Muito mais natural, né? Sim. E coisa de época, porque vocês comiam mais o que tinha no quintal. Coisa fresca, fazia e consumia. E essa troca de vizinhos, que inclusive no Guia Alimentar para a População Brasileira fala-se muito isso. Interaja com os outros, troque receitas culinárias, assim, tipo, como recomendação de um hábito alimentar saudável, não é só comer comida saudável, mas trocar ideia, no caso, compartilhar alimentos. Eu tenho couve lá em casa, eu tenho taioba, né? E, tipo, vou pegar, te dar um tiquinho de couve, você me dá um tiquinho de taioba. Uma coisa bem legal, que nos grandes centros, hoje em dia, é quase impossível de ter isso, né?
Mas eu sei que tem umas hortas comunitárias, assim, nas cidades grandes, e a gente, nós, aqui ainda nós estamos no interior, né? A gente tem muito ainda, nossa, a qualidade de vida é excelente onde a gente vive, né? Então, ainda é possível ter alguma coisa parecida, não na proporção que era na sua época, realmente você de velho, né? Não, mas é porque mudou muito, né? Mas ainda assim é possível. A casa da minha sogra, por exemplo, tem tudo isso aí ainda, né? Tem barriga de uva. Só não tem o porco, né? Jabuticabeira, galinha, só não tem o porco, Lá tem maracujá, abacate, manga. Olha pra você ver. Acerola, goiaba, tudo no quintal da casa da minha sogra, tipo, dentro da cidade. E as pessoas hoje em dia não dão valor, né? Muitos jovens, principalmente. Mas isso é muito saudável. Nossa, muito gostoso também, né? Horta tem. Na minha casa, minha casa tem um espaço para horta, eu que estou sem vergonha, tenho que arrumar lá para poder fazer. Mas eu vou fazer esse ano ainda, não vai passar, não. Outra coisa que eu achei legal que você comentou aí, que é essa questão do final de semana, né, do festejar e tal, que é a comida diferente, né? Às vezes comia carne de porco durante a semana, que eu tinha matado o porco e estava mantendo ali. E no final de semana vamos usar uma carne diferente, aí fazia o frango, Isso, né? E ainda tinha um refrigerante, com essa ideia de ser uma comida... Sim, gente, é interessante que o refrigerante é uma comida industrializada, mas tem a comida industrializada, muita dela, hoje tem a comida industrializada voltada para praticidade, né? Uma bolacha recheada, uma coisa que não é saudável, a única função é trazer um grande sabor e ser prático, mas saúde não tem. Pois é, você falando aí do negócio do industrializado, o pão também, a gente não comprava pão. Minha mãe fazia quitandas, né? Eu lembro da gente fazer as fornadas de biscoito quebrador, de rosquinha. De vez em quando ela fazia um biscoito frito, que eu amo, mas era também assim, de vez em quando e numa ocasião especial. E deixava lá, né? Tipo assim, essas quitandas, por exemplo, ela fazia grande quantidade e deixava lá para ir comendo ao longo do tempo. Aí depois acabando, fazia de novo. Isso. Comprava, tipo assim, farinha de trigo, óleo. Isso. Tudo era feito em casa. E usava os ovos das galinhas e fazia em casa, né? E a gente ajudava no cultivo, como é que fala? No preparo. Não, preparo sim também, mas eu tô falando a cuidar dos animais. Sim. Da lavagem dos porcos. Lavar o chiqueiro, minha mãe fazia a gente lavar o chiqueiro. Jogar milho para as galinhas. Jogar milho para galinha. Tinha pato lá, não tinha? Teve uma época que teve 2 patos. E ver quantas galinhas que ia botar, tinha esse trem. Olhar isso, recolher os ovos, a gente se envolvia nas tarefas da casa. É interessante que isso aí eu não vivi já na época quando eu convivi com a minha avó, né? Mas na casa da minha sogra é assim até hoje. A Lucilda, ela faz muito isso, ela faz as coisas. Ela, né, pega o ovo que ela tem lá da galinha, compra só a farinha de trigo e o óleo e faz as quitandas de padaria, uma quantidade maior, deixa numa bacia de alumínio assim, grandona. Os biscoitos de polvilho, que é porque deixa lá o biscoitinho de nata, porque aí o sobrinho dela tem fazenda de gado leiteiro, né, aí manda leite, aí eles fazem ela faz as quitandas com isso aí e deixa lá a grande quantidade. Então eu acho que eu entendo um pouco mais como que era essa infância, porque a Poliana, que é minha esposa, eu não estou explicando para você que ela é minha esposa, né? Porque eu sei. Ela nem dá muito valor, né? Porque tá vendo que assim, as coisas. Não, ela sabe, mas é porque o que ela fala, o valor que você está querendo dizer é o seguinte: que eu, quando compro a quitanda de padaria, para mim é uma coisa assim, não, que delícia, né? E tal, porque eu não tive isso tanto no dia a dia presente. Mas ela, como comia essas coisas então, assim, regularmente, era exatamente o que eu achava também. É normal para mim, né? Eu também penso isso. Né? Mas ainda voltando à questão do domingo, que é a ideia do... O mais interessante aí, eu acho que é o refrigerante. Que é tipo assim... eu acho que é a visão mais equilibrada que existe. Não é nunca tomar. Não é tomar demais. É falar assim, olha, é uma comida que não... Eu sei que não tinha essa percepção, esse conhecimento, que é um alimento que não é saudável. Mas é um alimento que é festivo. Então é para um dia específico, é para um momento específico, não é para um consumo toda hora, né, sem limite e tal. Eu sei que eu não tinha um conhecimento de que não era, isso é uma bebida ruim para a saúde, tem muito açúcar e tal. Não tinha esse conhecimento, não. Mas tinha um outro tipo de conhecimento mais voltado para o que aquela bebida foi feita, né? Não para um consumo regular.
mas para um consumo festivo. Eu acho que isso é legal, é bonito de ver e a gente tem que resgatar um pouco essa essência. E a gente, como eu te falei, comprava um engradado, tipo cerveja assim, o caminhão passava, comprava e ficava lá. E a gente tirava no domingo. E no dia a dia a gente não pedia, não temava, era domingo, era dia de tomar, era domingo. E às vezes, muito raramente, uma comida ou outra que era só do domingo, quando a gente adoecia, eu lembro da minha mãe ficar toda preocupada e perguntar: o que você quer comer? E a gente ficava lá: não quero nada e tal. Aí ela falava: o que você quer comer? Aí a gente falava aquele dia. Por exemplo, eu lembro da minha época, ó, pra você ver que trem. Na nossa época, eu falo dos meus amigos, da minha irmã e tal, a gente não tinha, maçã a gente não tinha. Casa nenhuma tinha, então era aquela maçã argentina que vinha num papel roxo, assim. A gente passava na porta do varejão, que cheiro de maçã, mas eu nem gostava muito de maçã, mas como não tinha, às vezes eu falava: eu quero uma maçã. Aí eles se sacrificavam, compravam maçã, que para eles era bem mais caro, mas é porque não tinha na minha casa. E outra coisa que eu também, o refrigerante eu não lembro de pedir não, mas eu imagino que alguma vez eu devo ter pedido. E outra coisa, o refrigerante, até nessa época, na minha casa ainda não tinha geladeira, era quente, eu tomava o refrigerante quente. No domingo. Não põe nem gelo? Não, gelo de onde? Nem comprar gelo em algum lugar, não tinha isso. Nem sei, era sem gelo. Tá, mas é interessante, né? Nas excursões da escola, outra coisa que podia, algumas pessoas vão se identificar. Nas excursões da escola, a gente podia levar refrigerante. Então, os pais compravam pra gente, às vezes, eu lembro de comprar uma garrafinha verde assim de grapete ou mate couro e levava pão com salame. Só nessa época, eu adorava as excursões mais pela comida do que pela excursão em si. E não tinha, que eu lembro assim, a minha mãe já em casa mesmo furava com prego a tampinha, fazia só um buraquinho para não derramar. E tinha uma merendeira que a gente levava. A gente tomava o refrigerante ali, naquele buraquinho ali, ó, com a tampa e tudo. Era desse jeito. E quente. Que diferença, né? E hoje a gente vê tanta reclamação por coisa tão banal, né? Tipo assim, isso aí... duas coisas que lá em mal acostumado. Aliás, 3 coisas que lá em casa demorou muito a ter, que eu sentia falta. A geladeira, a TV a cores, demorou muito a ter TV a cor lá em casa. Mas a preta e branca já tinha desde quando você nasceu? Sim, desde que eu me entendo por gente tinha preta e branca. E depois o telefone, porque naquela época o telefone era muito caro, demorou muito a ter. E fugiu o que eu ia falar. A geladeira, você lembra quando que tipo assim, que chegou a geladeira na sua casa? Quantos anos você tinha? Você tem uma memória? Não, quantos anos eu tinha, não sei não, mas pra você ter uma ideia, eu lembro que era uma geladeira Consul vermelha. É a mesma que quando eu era... Isso. É a mesma geladeira? Isso, eu lembro, aquela geladeira. Não, eu lembro dessa geladeira. Acho que a minha avó vai comprar outra geladeira, meu avô já tinha morrido já. Já. É porque a geladeira funcionava perfeitamente, o pessoal tinha muito cuidado, né? Mas é legal, né? Que também na casa da minha sogra tinha a Consul marrom. Que também, acho que foi dela a vida toda dela de... Tá na sua casa. E agora, coisa de 1 ano atrás, que ela falou assim, não, vamos... Ela já tinha ela já tinha uma outra geladeira, mas usava as duas, né? Que ela sempre teve essa Consul e outra. Consul também, mas... mais nova, né? Daquela branca comum. Aí ela falou assim, não tá, essa aqui tá puxando muita energia e não tá sendo tão necessária. Aí meu sogro falou, vou vender pra Pichincha, tipo assim, essa geladeira. Aí eu falei, não, olha lá na Pichincha quanto que eu te pago, que eu te pago nela, porque eu quero ela pra pôr lá na gourmet lá de casa. Porque a gente deixa desligado, usa só quando recebe alguém, né, e tal. Aí ele falou, não, se você quer, então leva, não te cobrar isso não. Aí ele vai estar lá em casa agora. Tá vendo? As coisas eram boas, né? Muita durabilidade antigamente. Aí a geladeira tá novinha, todo mundo que vai lá fala assim, como que a geladeira desse jeito? Tá perfeita. E gela, né? Gela bem, o pessoal quando vai lá não reclama não. E agora falando um pouquinho dessa memória ainda dos meus avós, né? Porque tipo, eu tô deixando a minha mãe falar mais, gente, porque... tem memórias que é ela que tem, eu não vivi, né? Eu primeiro vim só depois. Mas aí tem a parte, né? Que eu, como eu disse, fui criado lá nesse ambiente
até os meus 10 anos de idade, muito imerso ali, né, no nosso barracão lá no fundo, mas também transitava pela casa da minha avó, então tinha muito contato com a minha avó, com o meu avô, inclusive, né, considero a minha avó como uma mãe também, né, tipo, toda avó é segunda mãe. Mas como ela, tipo, tava do lado, né, então ajudava na criação, na minha criação, aí tinha você, a Yara que eu já citei, que também, acho que você contratou ela, né, que a nossa empregada contratou ela um ano antes de eu nascer, que foi, acho que deve ter sido quando você casou. Quando eu casei, pouco tempo depois, eu procurei uma faxineira para me ajudar, porque eu trabalhava fora, né, e ela estava fazendo faxina para mim, e eu acredito que era, não sei se era de 15 em 15 dias ou se era uma vez por semana, eu não lembro. E tinha passado algumas outras que não tinha dado certo, e ela estava bem, e nesse período eu descobri que eu estava grávida. Aí eu já perguntei para ela se ela não tinha interesse em ficar fixa, justamente porque ela era uma pessoa de confiança, fazia um bom trabalho e tinha 5 filhos. Então ela já tinha, apesar de nova, né, ela era bem nova, teve filho muito nova, ela já tinha 5 filhos. Então eu pensei assim, se ela quiser, ela necessitava muito desse emprego, seria fichada, né, e ao mesmo tempo para mim seria uma mão na roda, porque primeiro filho, ela iria me ajudar muito também, como ajudou, né. Então ela participou da minha gravidez toda, de tudo. Então ela estava lá desde antes de eu nascer. Sim. Aí eu nasci, ela também ajudou, né, na criação, no banho, nos cuidados com o umbigo, né, cordão umbilical. Quem deu o primeiro banho em você e na Giovana foi ela, quem curou o umbigo foi ela. Ela que me ensinou tudo. Isso, e assim, em paralelo, para não deixar ficar sem injusto aqui também, tem a minha outra avó, né, que é a avó paterna, que a minha avó Beatriz, né, que ela também sempre estava presente, mas é porque a minha avó Beatriz, ela morava com meu avô Afonso lá na casa deles, né, e eles visitava a gente visitava eles, mas não era tão próximo quanto esse ambiente, né, no sentido do dia a dia ali, porque sua avó também trabalhava, né, fora, ainda trabalhava. Até, quando eu era adolescente. Inclusive nós trabalhávamos juntos, né, então o dia inteiro estava trabalhando. O contato maior de vocês com eles era domingo, todo domingo a gente ia para casa deles. Isso, então tinha esse contato diário e presente com a avó Maria, o Zé, né, o Ayara, que era todo dia, de segunda a sexta, estava lá em casa, no horário, né, de trabalho normal. E tipo assim, que eu tenho muita lembrança, né, porque a Yara, aí só para concluir a história, né, então ela estava lá, eu nasci, ela cuidou de mim, da minha irmã e tal, trabalhou lá em casa, a gente mudou para apartamento, ela foi com a gente, né, tipo assim, continuou trabalhando com a gente no apartamento, até quando eu fiz 17 anos, ali depois dos meus 17 anos eu já estava no ensino médio, acho que estava no 3º ano do ensino médio já. E ela faleceu, né? Aí, tipo assim, ela trabalhou lá em casa na sexta-feira, até a sexta-feira, no sábado. Véspera do Dia das Mães, né? Foi na festinha. Foi? A sala de casa sexta-feira. Foi pra festinha da escola do neto dela, que ela criava uma neta, né? E tinha festinha de Dia das Mães na escola. A mãe dessa neta tinha tido aneurisma, não estava acamada, não tinha condição. Eu lembro. E ela que criava, né? Então, ela foi pra festinha na escola. Diz que lá ela já começou a passar mal, né? Depois dessa festa ela foi para a escola, foi para o hospital e morreu de madrugada. Então foi isso, então ou seja, ela tipo assim, tem um papel importante de mãe também na minha vida, porque até da Giovana, 17 anos seu, né? Antes de eu nascer até os meus 17, ela presente no dia a dia lá em casa, né? Então não pode esquecer dela. Que ela chamava-se Geralda, mas ela não gostava do nome, então ela mesmo se batizou de Yara, mas no documento não mudou, né? Tipo, igual hoje que tem que você se identifica como, né? E ela foi tão presente lá em casa e tão querida que você acabou um pouco da família dela também, que você teve contato com a mãe dela, com as irmãs, você visitava a mãe da Yara. O Hilda, a mãe dela, como é que ela chamava? Conceição. Na Conceição. Eu lembro de tudo, lembro de todo mundo e tal. Às vezes encontro com alguém na rua ainda, mas é muito raro, né? A Yara teve, acho que ela comentou comigo, acho que o primeiro filho dela foi com 15 anos. Você falou que teve filho nova, né? Você e a Giovana foram muito privilegiados. Esse contato de mães, né? Porque igual você falou, eu, a minha mãe, a Yara,
A sua avó também, mesmo que final de semana, mas esse contato de muito amor e proteção, porque o amor de mãe é diferente. De mãe, de avó. A minha avó Beatriz, para ser justo também, nos sentidos, talvez nessa primeira fase, né, do 0 até os 10 anos, era um contato mais no final de semana, nos domingos. Mas depois dos 10 até o final da adolescência, era um contato muito próximo, porque era comum, às vezes, a gente sair da escola e ia para casa dela de tarde, onde ela já estava com um ritmo de trabalho mais diminuído, meu avô já estava mais em casa. Então a gente passava e nas muito... férias, né, que eram férias escolares de vocês e dela também. Então os primos vinham, juntavam todos na casa dela. Então a avó Beatriz, né, inclusive a Yara já faleceu, a avó Maria já faleceu, a avó Beatriz é viva, né? E se Deus quiser vai ficar viva por muito tempo. Então participa até hoje da nossa vida, né? Graças a Deus. Chama demais ela, né? Ainda nessa questão da alimentação, é interessante falar que hoje, tipo, eu sou nutricionista, eu acho que tenho certeza que tem relação com esse meu passado, no sentido de relacionado ao emagrecimento, né, o processo de emagrecimento que eu passei, porque eu criança, adolescente, obesa e tal, e depois do emagrecimento, me identifiquei com isso e quis ser nutricionista, tá? Mas tem a relação também com o gosto que eu tenho por cozinhar e tudo mais. Eu acho que tem um pouco disso, né? Porque, tipo assim, eu como convivi nesse ambiente cheio de pessoas ou mulheres que me auxiliaram na minha criação ali, né? Então, em casa, quando eu, tipo assim, estava de férias ou estudava de tarde, aí eu via a Yara preparando almoço lá em casa, aí tentava ajudar, mais bagunçado do que ajudar, mas gostava de ficar conversando com ela e ajudando. Aí tinha na casa da avó Beatriz no domingo, que a gente chegava um pouco antes do almoço. Aí a gente sempre levava alguma coisa, mas eles também estavam fazendo alguma coisa lá até dar o almoço, né? Então a gente meio que fazia tipo assim, eu ajudava alguma coisa, ou pelo menos assistia ali, né? Ficava no meio da cozinha, tipo assim, vamos fazer um tiragosto aqui, ficar conversando na cozinha, e aí eu criança não fazia nada, mas ficava observando aquele ambiente ali que agrega a gente, né? Tinha o pão de queijo, você lembra? Todo que nós chegava lá, ela estava acabando de fazer o pão de queijo que vocês adoravam. A avó Maria adorava fazer comida pra gente, coisa que agradava, né? Eu lembro dela fazer muito pra mim, por causa aí vem a memória afetiva a respeito da culinária, né? Que hoje eu nem consumo tanto, tá? Mas na época eu adorava, que era mingau de fubá com... sopa de galinha. Sopa de galinha, mas era fazer na própria gordura da galinha? Porque não. É porque o frango era caipira, né? Fazia ali, ela quando limpava o frango, tirava aquela gordura da pele, a pele geralmente tem uma gordura, não tem? Aí aquela gordura e a pele, ela tirava aquilo ali e fritava. E com aquela gordura, depois ela tirava a pele, com aquela gordura que fez ali, ela refogava o frango, fazia na própria gordura do frango. Aí depois dava o caldo. Daquele caldo, punha no prato e punha farinha de milho. É o que eu fiz, a sopa que era delicioso. Então, minha boca até enche d'água. Adorava. Eu comia isso demais. Você adorava. Ela fazia muito pra mim. Ela ficava coisa de vó, né? Fazendo as coisas pra agradar. Tanto é que você lembra que toda sexta-feira você e a Giovana almoçavam na casa dela, que o pai chegou num ponto que eu proibi isso, que vocês toda hora estavam lá pedindo alguma coisa. Eu achava errado e queria também que vocês tivessem uma alimentação mais saudável. Eu tentei, mas dentro da minha percepção também, porque eu acho que eu errei muito com vocês também, no caso da alimentação, porque por trabalhar fora, por ser moda, entre aspas, na época, né? Bolacha recheada, essas coisas muito prontas. E eu pensando que eu estava agradando, que eu não tive na minha infância, mas se for pensar bem, eu não tive, como você falou, e agora, né, veio o gatilho. Eu tive tudo que eu precisava, muito saudável, muito gostoso, mas a gente não tinha acesso ao industrializado e achava que era vantagem passar para vocês isso, né? Vocês consumiu o que a gente não consumiu, mas pelo contrário. Mas eu acho que não considero que é erro, não. É tipo uma pessoa que, por exemplo, fumou a vida inteira. Hoje, uma pessoa que começa a fumar hoje já sabe que é um negócio que faz mal, que está mais do que difundido. Não foi por mal, isso é verdade. O maço de cigarro, a pessoa compra e está sabendo, esse cigarro faz isso.
Agora, o cara que começou a fumar lá quando o cigarro foi lançado, desde o cigarro de palha, eu achava que não fazia nada. Hoje a gente fala assim, nossa, que burrice, você começou a fumar por quê? Mas na época não tinha esse conhecimento. Então o fato o reflexo, né? Tipo assim, às vezes hoje eu como nutricionista, eu posso até recomendar um alimento específico para o meu paciente que no futuro ele vai descobrir que esse alimento faz mal. Se acontecer, a culpa não é minha como nutricionista. O alimento existe. Não tem nenhuma evidência de nada. A gente prescreve, né? A gente tenta acertar de tudo, mas não tem como. E é muito do mundo também, né? Assim, os amigos na escola, o lanche que os meninos levavam era bolacha recheada. Vocês, por exemplo, ficavam doidos para comprar merenda na escola, mas para comprar salgadinho. Se vocês lembram, a gente deixava uma vez por semana só. Justamente para evitar, no meu caso, eu pensava no refrigerante e nas frituras que tinha muito na escola. Mas às vezes o que você estava levando era até pior, mas a gente não tinha esse conhecimento. Não tem como falar que é erro, não. É só porque é um processo. A intenção foi boa, mas... Isso aí. E graças a Deus, né, tipo assim... A gente nunca fomos ricos, né? Mas a vida financeira foi melhorando ao longo da vida em relação a quando você era criança, muito. Né? Pois é, e muitas vezes a gente tenta compensar os filhos naquilo que foi falta, e muitas vezes, né? Então, e no final deu tudo certo, né? Tipo, não tem problema. Acho que, deixa eu pegar outro tema aqui, porque a gente aprofundou muito nisso, né? Sobre a experiência culinária. Agora, vamos trazer mais para o momento, assim, né? Você se considera uma pessoa saudável, que tem um estilo de vida saudável? Hoje, bem melhor do que já fui. Ainda 100% saudável, não, né? Mas eu hoje, eu faço as minhas escolhas conscientes. Mesmo quando eu escolho errado, eu sei que está errado, assim, que não deveria estar daquela forma. Eu priorizo, eu sempre priorizei na minha vida, no caso, né? Eu tenho uma alimentação, no dia a dia eu não como fritura, eu não como doce em exagero, exagero que eu falo assim, porque na minha reeducação alimentar tem doce, né? Que você colocou pra mim, porque eu tô numa fase que eu preciso de doce. Então, pouco, mas tem. Faço atividade física, faço minha caminhada, preocupo com a ingestão de líquido. Hoje eu sou muito preocupada com tudo isso, mas muitas vezes eu cedo ainda a coisas que eu não deveria, né? Baseado na minha reeducação alimentar. Mas no geral eu acho que eu sou uma pessoa saudável. É isso, aí vamos assim, ajudando a refletir sobre isso, você é saudável. Esse ceder a coisa que não deveria é aquilo do refrigerante que a gente estava falando, não é que não deveria. É que às vezes há excesso, mas todo mundo erra, tipo assim, todo mundo excede em algum momento, não tem problema. A questão é diferente, porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho um objetivo, né? Eu quero perder gordura, eu quero ganhar massa muscular. Aí para esse fim, a gente precisa... Então, mas eu quero, aí eu não sou 100% focada. Mas né? aí tá mais voltada à estética, né? Tipo assim, para esse fim a gente precisa ficar um pouco mais focado. Mas se a gente esquece um pouco esse fim estético e olha para a questão... saúde, não, tá bem. Seu percentual de gordura é saudável, você pratica musculação, tem boa quantidade de massa muscular, tem todas as funcionalidades e preserva essas funcionalidades musculares, os exames estão bons, Então. Bom, esse ano ainda não fiz, não, mas estão bons. Então, os exames estão bons, tipo assim, então tem saúde, um estilo de vida saudável, tem uma boa, né, segue uma dieta, às vezes ela é quebrada, o que é normal, mas tem um estilo de vida saudável. A questão é, tipo, o foco, a questão estética, a gente sempre tem uma coisinha que está querendo evoluir, e isso às vezes, um excesso aqui, uma escapada ali, às vezes atrapalha essa questão estética por um momento, mas... no geral, é saudável. Né? Sim. Porque hoje eu tenho uma consciência que eu não tinha antes. Hoje em dia, as coisas sempre foi, mas hoje mais ainda, gira muito em torno da mesa, da refeição, do reunir. Vou encontrar um amigo, é motivo para comer, para beber, para fazer alguma coisa assim. Então, com isso, acaba que a gente meio que... Enquanto você está triste, por exemplo, vou comer um doce, estou triste. Mulher tem muito disso. Eu hoje não estou muito bem, eu estou com vontade de comer? Não, vou comer.
Eu lembro muito da minha mãe falava assim comigo, não, a gente tem que alimentar, comer as coisas quando a gente tem saúde, tem vontade. Isso quanto mais que eu falava, não, vou comer não que eu vou engordar. Ela falava isso, mas assim, tudo tem que ser, pode ser assim, mas tem que ser saudável. O que eu acho difícil a gente se policiar é trazer a comida como prazer para sua vida, sabe? Uhum. Muitas vezes esse prazer, eu pelo menos faço muito isso. Eu trago muito a minha alimentação justificando o meu prazer. Não, no final de semana não fiz nada, tipo assim, nem vou sair, vou comer uma coisa gostosa aqui e tal. Mas se sair também iria comer uma coisa gostosa. Então hoje em dia eu gostaria, no meu caso, de ser mais voltada, tipo assim, para gostar mais de esporte, ou de atividade física, de outra coisa, do que de ficar centrada na alimentação. E a comida, para mim, é uma coisa muito prazerosa. Faz sentido. A comida, não só para você, para a maior parte das pessoas, tem que ser assim, é prazer mesmo, não é só nutrição. Se fosse só nutrição, seria muito fácil, né? A gente tivesse essa visão. É só para ter esses nutrientes, vamos tomar só shake, então, e ninguém vai ter problema de saúde, ninguém vai ter questão estética. Mas não é. A comida é relação social, é prazer, e tem que ser assim, é bom que seja. A gente pode buscar prazer no alimento, sim, que é a questão do refrigerante no domingo, lá quando você era criança, está tudo certo. O negócio é encontrar também outros prazeres, né? Igual você falou, às vezes, por que... E aí a gente tá falando de comida, mas também pode falar de bebida, né? A bebida alcoólica, às vezes numa festa e tal. Por que hoje o mais comum é churrascão e cerveja, né? Porque é o prazer que a população quer de imediato ali, é o que é a cultura e tal. E não tem nada de errado, mas para diminuir um pouco a frequência e talvez a quantidade também desse tipo de comida, né, quando consome, é encontrar outros prazeres, que eu acho super certo, né? Por que não, né, assistir um filme com os amigos, ou com a esposa, ou com o namorado, ou com, né, independente com quem que for. Comer uma pipoca, sempre assim. Pode ser com a pipoca, mas por que tem que ser com a pipoca só, né? Pode ser, por exemplo, vamos assistir um filme, vamos fazer aqui um sanduíche e tal, que é uma coisa que forra o estômago mais e é gostoso também. Então tem outras formas de também ter o alimento em volta do filme, mas pode ser fazer uma caminhada, fazer uma trilha, passear de bicicleta, coisas ao ar livre. Então. Porque a gente fica assim, no adulto não faz coisa ao ar livre, é criança que brinca, né, e tal. Não, a gente tem outras atividades que faz para fazer ao ar livre, que movimentam o corpo, que são prazerosas e que trazem interação entre outras pessoas. Jogar um jogo, mímica, eu adoro reunir com os amigos, jogar mímica, jogo de tabuleiro, que pode ou não ter um alimento associado. Então tem como ter outros prazeres. Karaokê, né? Tem várias formas de ter prazer sem estar com o alimento envolvido. A gente só tem que ser um pouco mais criativo e pensar nessa relação também. Dá uma olhada aqui só para ver a bateria, né? Porque eu estou no terceiro podcast com a mesma pilha, mas o gravador ainda está fluindo bem aqui. Então, acho que é isso. Deixa eu ver se tem aqui ainda dentro dessa questão de saúde e bem-estar. Alguma dica ou hábito saudável que você considera, que você tem, que você gostaria de compartilhar? Tipo assim, pessoal, isso aqui é algo que eu faço no meu dia a dia e que é bom pra mim, eu sinto que é bom pra mim e que você gostaria de compartilhar para que outras pessoas também possam seguir esse exemplo, assim, qualquer coisa, pode ser do ponto de vista da alimentação, do exercício, da meditação, qualquer coisa, da espiritualidade, que você considera que é bom para você, por algum motivo que você fala assim, isso aqui é uma coisa que eu não abro mão de fazer diariamente ou frequentemente. Meu dia a dia, assim, amanheci, acordei, né? É minha prioridade, as minhas orações, eu sempre faço de manhã. E como são muitas, eu muitas vezes estou ali fazendo café da manhã, preparando as coisas e estou fazendo as minhas orações. Porque muitas vezes eu escuto, né, no celular, áudios e tal. E já é uma rotina para mim saudável, que o dia que eu não faço eu sinto falta. Que é tomar meu meio limão espremido com uns 30 gotas de própolis, todo dia antes do café. Quando eu estou preparando, eu bebo. E agora, no momento, eu retornei às minhas caminhadas, que para mim, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, que lido muito com ansiedade, então assim, quando eu não vou caminhar, que um dia que eu estou assim mais
ansiosa ou mesmo mais triste, que eu vou caminhar, às vezes eu tô mó desânimo, quando eu volto, eu já volto outra pessoa. Então, sem dúvida nenhuma, eu diria que é um equilíbrio mesmo, né? De espiritualidade com atividade física. Mente e corpo, né? Espiritualidade ali, no caso, a oração né? A gente é da religião católica, né? E então tem as orações, mas que é a questão que trabalha o espírito, a alma, né? A meditação, que trabalha o emocional, também de certa forma, dentro das orações a gente já tem conquista muita sabedoria emocional, né? E a atividade física, que trabalha o corpo, a caminhada, você também pratica musculação, e essa associação entre os dois que traz um equilíbrio mente e corpo mais eficiente, né? Legal, então, se fosse para falar algo do tipo também, eu recomendaria isso, que as pessoas buscassem esse equilíbrio entre mente e corpo, porque com isso mais estabilizado, incluir um hábito alimentar saudável é consequência. Que a gente começa a falar assim, beleza, eu já adquiri tanta sabedoria emocional e tanta benefício com os exercícios, que a alimentação ela acaba sendo a consequência. Então a gente vai acabar ainda incluindo uma alimentação saudável por consequência desse equilíbrio entre mente e corpo, né? Então também acho que é uma boa recomendação nesse sentido. Aí falando da religião, beleza, você, né, nasci, você me batizou, você já envolvida, né, casamento você, uma pessoa cristã, meu pai cristão, vocês criaram eu e minha irmã também na doutrina católica, a gente segue a doutrina, também somos religiosos e tal. Mas aí você falou dessa questão do domingo lá na sua casa, com sua mãe, com seu pai, que era festivo, tinha um frango, mas tinha esse caminho também de ir à missa e depois fazer alguma coisa ou não? Como é que era a religiosidade lá na sua casa, com sua mãe, com seu pai? Tinha alguma coisa? Eles eram religiosos? É interessante essa pergunta sua. Eu mesmo já me questionei várias vezes como foi que eu me tornei uma pessoa católica. Eu nasci católica, não sei te explicar. Só para te ajudar a responder, porque eu lembrei de uma coisa aqui, que uma vez você tinha um problema no coração e minha avó fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, né? Mas aí eu não sei se você já se considerava católica nesse momento ou se foi a partir daí, só porque às vezes pode te ajudar a responder. Eu desde criança, eu lembro da minha mãe sempre... Minha mãe era muito devota na Nossa Senhora Aparecida, então tudo que ela queria falar, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Mas a espiritualidade em si mesmo, eu lembro das novenas de Natal, que a gente fazia na casa dos vizinhos, ia rezar novenas de Natal. Geralmente era até nas portas das casas dos vizinhos. Mas ia à missa, assim, eu não lembro. Eu lembro da gente ir celebrar na Semana Santa, que tinha aquelas encenações. Eu lembro da minha mãe levar eu e minha irmã, mas eu... Procissão, as coisas participavam? Não, porque essa época que eu lembro, eu era pequena e minha irmã também. Como eu te falei, a gente era humilde, não tinha carro, então minha mãe ia a pé. Nessa época meu pai trabalhava, não era com lavanderia, acho que ele trabalhava num bar. Tinha um bar? Não, nessa época ele trabalhava num bar. Então, ele ficava até tarde, então eu lembro que a minha mãe era um bar lá na praça, até muitas pessoas mais velhas vão saber. Eu não lembro, eu lembro de ouvir o pessoal falar, que chamava Bar Azul. Ficava, me parece que ali perto do Banco Brasil, naquele pedaço ali. Era um bar que tinha ali. Então, se quem estiver assistindo lembrar do meu avô, né, José Maria do Bar Azul. Talvez mas muitos anos, né? Aí a minha mãe ia comigo e minha irmã para assistir as encenações, e nesse meio tempo fechava o bar, meu pai encontrava com a gente voltava para casa. Então, muitas vezes, um deles carregando a minha irmã dormindo, porque ela era 2 anos mais nova, 2 anos mais nova que eu, e eu, muitas vezes, caminhando mesmo, porque minha mãe levando sacola, eu não gostava não, porque eu ficava com sono, ficava dormindo no meio-fio, né, sentado no passeio. Mas, assim, de ir à missa, assim, não lembro de nada, de ficar rezando assim, não. E eu, desde que eu entrei para a escola, que eu lembro na minha época a catequese era na própria escola, sabe, a catequese. Então, você estudava em qual escola? No Augusto Gonçalves. Escola municipal? Municipal, escola estadual Augusto Gonçalves. Não, escola municipal, isso mesmo, escola municipal. E eu lembro de eu fazer primeiro Eucaristia, de eu
fazer a preparação para a primeira Eucaristia na escola, e lembro deles falando assim, todo domingo a gente precisa ir à missa, não sei o que e tal. E eu sempre fui. E a minha vida toda. Mesmo quando meu pai e minha mãe não iam, ninguém lá em casa ia, meu pai, depois de um tempo, passou para... se tornou crente, né? Então... protestante evangélico, né? Mas eu sempre fui católica. Ele teve uma conversão, você lembra de como foi essa conversão dele? Não? Tipo assim, porque ele não era... Não podia falar que ele era católico, né? Não era. Não praticava nenhuma religião. Ele trabalhava muito. Alguém deve ter convidado ele? Foi algum Eu acredito culto, né? que sim. Não sei. Tá. Mas ele era... E a minha mãe se dizia católica, inclusive fez essa promessa para mim, ele nos levou lá em Aparecido do Norte para eu cumprir a promessa. Esqueci de desligar o alarme. Mas a minha mãe sempre foi muito preocupada, rezava sim, tinha as orações dela, mas não era de ir à igreja. Mas eu acredito também muito por falta de tempo mesmo. E os meninos pequenos, para poder ficar carregando. Então acho que a gente tem que pensar também que, tipo assim, a minha avó era uma pessoa que estudou até a 4ª série, né? Que seria o 3º ano hoje, né? E seu avô até a 3ª. Meu avô até a 3ª, seria o 2º ano. Então, assim, você está falando de uma família que até mesmo que tinha uma sabedoria da vida, da experiência, mas não tinha ainda, tipo, nunca deve ter feito uma catequese, não sabia... Eu acho que não. Completamente, não tinha nem noção do... Né? Tipo assim, o católico, por que vai à missa, essas coisas. Então não tem como falar que ela, eu acho que era católica, mas ela, de acordo com o que ela via, aprendia na vida, assim, né? O que ela falava muito, que ela morou na roça há muitos anos, na roça em Paraty de Minas. Afastado de tudo, né? Que eu lembro que tinha aquelas festas de São João, geralmente São João, São Pedro, que na roça fazia aquelas festa junina, fazia biscoito, aquelas comidas típicas. Isso eu lembro que ela gostava muito. Quando ela era criança, algumas vezes a gente até foi na casa de uma tia que morava em Paraty de Minas, que eu lembro de ir, e sempre tinha a presença de padres nessas festas. Que acho que eles iam para celebrar a missa. Geralmente era uma roça lá e todos os vizinhos iam, faziam aquela festa. Então ela é dessa cultura. Eu acho que também nessa época quem acreditava em Deus, né, tipo assim, era falar assim, eu acredito em Deus, então eu sou católico, porque eu sou cristão católico, porque é basicamente a religião que predominava, e ainda predomina no Brasil, mas agora está mais difundido com outras crenças, tipo, o protestante, aí vai ter o espiritismo, tem outras religiões que ainda não... Mas a minha mãe me ensinou a rezar, assim, as orações básicas, ela que me ensinou. Sabia, aprendeu na vida, né, de as irmãs, irmãos, pais, deve ter passado naturalmente, assim, né? Entendi. E aí você fez esse caminho de tipo, se apegar mais à religião, como é que foi? Tipo assim, em algum momento, você lembra quando foi que você falou assim, agora eu preciso ir à missa? Eu lembro que você comentou que você ia à missa depois de determinado tempo. Eu ia sempre. Desde que eu fiz a primeira Eucaristia, nunca mais parei de ir à missa. Eu ia sozinha. De domingo, eu ia à missa, tinha a missa na Matriz, 9 horas da manhã, me parece. Você não lembra por que você ia, assim, tipo, um motivo? Eu comecei a ir porque eles falavam, quando eu estava preparando para fazer a primeira Eucaristia, que a gente devia ir à missa todo final de semana para receber o corpo e sangue de Jesus, né? E para o dever do cristão. E eu nunca me questionei. Eu gostava de ir, eu ia. Minha mãe deixava eu ir, porque eu ia sozinha. Saía lá da minha casa, mais de Lourdes, vinha na Matriz. E depois de um período que as coisas já estavam melhores um pouco, né? Que a gente tinha os afazeres em casa, e às vezes os tia também dava trocadinho, assim. Eu lembro que eu juntava dinheiro a semana inteira, porque depois da missa no domingo, tinha matinê no cinema. Eu ia também, sozinha. Entendi. Sozinha Deus, né? Eu ia à missa, depois eu ia e depois eu ia embora pra casa. E eu lembro que naquela época, eu sempre gostei muito de filme. Né? Era também um programa, né, que fazia, assim, tipo, fazia parte de um entretenimento. Mas assim, eu acho, quando eu penso hoje, eu acho interessante, porque assim, se eu tivesse uma amiga que eu combinasse e fosse junto, não, eu ia sozinha. Não tinha, entendi. Entendeu? Mesmo no cinema, eu ia sozinha. Não tinha ninguém, eu ia.
É o que o catecismo da Igreja Católica prega, né? Que existe um desejo instintivo nosso, né? Do espírito de buscar Deus, né? Para nós que somos cristãos e acreditamos em Deus, isso faz sentido, né? E aí é meio que, tipo, naturalmente, igual a criança nasce e já vai mamar, né? Tipo assim, a gente pra mim sempre foi já muito tem natural. essa tendência de buscar mesmo a Deus através, e aí no seu caso, né? Por causa dessa família que tinha já uma questão, cultura católica, mas aí com menos conhecimento, a partir do momento que você teve um pouco mais de educação, conhecimento no sentido, você já sabia para onde você tinha que buscar, né? Legal. E você acha que a doutrina católica, o cristianismo, a religiosidade te ajudou como mãe? Assim? Muito. Qual aspecto? Explica mais, aprofunda mais. Principalmente, que é o que eu penso muito, sempre pensei muito para minha vida e procuro fazer, né, dentro do possível. Eu lembro que eu ensinava muito vocês quando criança, principalmente se colocar no lugar do outro. Se a gente pensa, se colocar mais no lugar do outro, o mundo talvez fosse melhor. Mas falando assim é fácil falar, né? Mas não é fácil de agir assim. E muito também para esperar o momento certo das coisas. Não sei se você lembra, mas toda noite quando vocês iam dormir, né? Depois que vocês, sempre, mas depois maiorzinho, estava na escola, eu deitava um dia, eu que deitava com você para dormir, e seu pai deitava com a Giovana. E outro dia revezava. Seu pai com você e eu com a Giovana. Mas teve um bom tempo que tinha só você durante 3 anos e eu deitava, né? Nessa época, na casa ainda lá, barracão, você é pequeno, né? Mesmo quarto, né? Eu e minha irmã. Então eu lembro que eu deitava com você e eu queria saber do seu dia a dia, não sei se você lembra disso, a gente conversava sobre isso, eu te orientava, muito assim no sentido de... Porque naquela época, assim como hoje, ainda tinha muito bullying, tinha muita, né? Pessoal molando o outro, mas a gente não... Eu aprendi assim, eu também sofri bullying na escola, também meus amigos, né, me enchiam por algumas coisas, mas não tinha esse trem de contar pra mãe, pra pai, pai lá resolvia, não. A gente mesmo resolvia por lá e ignorava, tinha que ignorar, porque quanto mais você ligasse, mais eles mexiam com você. Então, eu lembro muito de pensar assim que não era, primeiro que era criança, eu não fazia por mal, um dia a gente até ri disso, né, mas a gente não desejar o mal para o outro, de pensar, vou me vingar, vou fazer isso, não. Se for por mal mesmo, se for maldade, um dia a vida vai retornar, né? Mas aí quem vai fazer essa vingança, entre aspas, não vamos ser nós, né? A vida vai caminhar para tudo isso. Então eu acho para mim, eu não tive tanto assim, mas a espiritualidade sempre me ajudou no sentido assim, que eu sei que eu posso contar com Deus para tudo. Que eu nunca estou só. A gente muitas vezes fala assim, igual eu falei agora mesmo, fui ao cinema sozinha. Eu muitas vezes tinha isso. Não, minha mãe ainda falava, quando eu falava, vou sozinha, minha mãe não, vai com Deus. Então minha mãe sempre me ensinou isso. E eu acho, ainda hoje, achava, sempre ainda acho, que eu já falei isso muito com vocês também, que a maior herança que a gente pode deixar para os filhos da gente é a fé. Porque quando as coisas apertam na vida da gente, quando a gente passa por situações difíceis, se você tiver fé, você tem tudo. Porque você sabe que tem Deus, que pode estar difícil, pode ser o que for, mas que você vai, através da sua fé, você vai vencer aquilo ali. Então, assim como para mim me ajuda sempre a pensar assim, eu acho que como mãe me ajudou mais ainda. E me fez querer ser uma mãe melhor do que a minha foi, não que ela tenha sido ruim, mas eu falo assim, mais carinhosa, vamos dizer. Porque na época dos meus pais não era muito normal, muito... não sei se é porque também eles não recebiam, era uma educação mais séria, sabe, assim, de não tanto... Mais distante, né, mais fria. Exatamente, de não tanto contato físico. Por exemplo, minha mãe e meu pai nunca me falaram que me amavam, a gente não tinha muito isso de abraçar, beijar, e eu acho que poucos amigos que eu via que era assim, eu gostaria que meus filhos tivessem, então eu fiz tudo diferente. Então eu acho que
tudo isso me ajudou para ser uma mãe melhor e passar isso para meus filhos, para eles também, passar para os filhos deles e assim vai. Mas talvez não, com certeza, essa falta, entre aspas, na minha infância, compensou na infância de vocês, me tornando uma outra pessoa que eu queria ter sido quando eu era criança, mas eu não fui. Que essa pessoa passou para vocês hoje, alguém para vocês ir melhorando nas famílias de vocês, né? É uma evolução geracional. Sim. Que esse processo do amadurecimento da fé, o amadurecimento do indivíduo, que não é só, é muito bonito isso, né? Que não é só o amadurecimento nosso, né? Tipo assim, enquanto pessoa, desde que a gente nasce até o falecimento. Mas é o amadurecimento nosso, a evolução nossa da vida, essa educação dos filhos, que depois que eu falecer, o meu filho, a minha filha, que eu ainda não tenho, né? Tipo assim, no futuro, eles vão ter a base da educação que eu dei, que eu propiciei também, junto da Poliana, e aí essa geração que hoje eu sou, que você era, uma evolução da que seus pais eram, que seus bisavós eram, e é tipo uma evolução para o bem constante, né? Quando tudo conspira dentro da religiosidade, né? Que eu acho que ajuda muito a ser para o bem, né? Não significa que não é religioso e tal, não é que é ruim, mas é porque ajuda a essa evolução a ser melhor, constante dessa forma. É, aquilo que muitas pessoas falam, e eu também concordo, a fé, ela é boa, não é para Deus, é boa para nós. Deus não precisa da gente, quem precisa de Deus somos nós. Ele escolhe precisar da gente. Né? Deus escolhe precisar. Querer a gente, né? Não, ele nos quer com certeza, mas ele não precisa de nós que precisamos dele. Entendeu? Então a fé, eu acho que é o maior tesouro que a gente pode ter. É legal, né? Pensar nisso assim. A gente não tem muito hábito. Aí, tipo assim, quando eu cresci, desde a infância, né? Sempre indo à missa aos domingos e tal. Então, no meu caso, foi mais natural, né? Porque já tinha essa educação, aí eu fiz catequese, primeira comunhão, perseverança, crisma, EAC, JC. Retiro, né? Na adolescência afastei um pouco, e depois... Porque período você não queria ir à missa de jeito nenhum. E depois voltou, né? Porque teve a base. Né? Você faz ali uma referência. Teve a base e tem o exemplo. Importante eu estudei também. Escola católica também, né? A gente nunca, né? Seu pai nunca afastamos da igreja. Sempre demos testemunho do que a gente pregava. Porque muitas vezes também as pessoas te pregam uma coisa, mas vivem outra coisa. Como é que você vai passar para os seus filhos um exemplo? Né? Sim. Continuando aqui então. Houve algum momento na sua vida que te fez repensar as suas escolhas em relação à saúde e bem-estar? Tipo assim, um marco onde você falou assim, eu quero ter esse... eu preciso fazer isso para ser mais saudável e tal, ou uma foi mais natural, assim? Você começou a pensar mais nos seus hábitos, o que você tinha que fazer para ter mais saúde? Então, depois de determinada idade, ou depois de ter acontecido alguma coisa na sua vida? Não, foi mais natural, e todas as vezes que eu pensei nisso foi quando exatamente por causa de ganho de peso, dificuldade de perder ou estar ganhando mais peso, entendeu? Então associado à estética. Sim. Interessante, porque a minha especialidade da nutrição é nutrição esportiva e estética. Mas o pessoal fala assim, então você trabalha só com estética e com quem faz esporte? Não, eu acho que existe esse caminho pelo qual as pessoas ficam saudáveis, né? Então, se elas buscam uma melhor estética para elas, beleza, tá tudo certo. Mas o limite da estética é a saúde, né? Então, assim, toda proposta dietética que é feita para ajudar uma pessoa a reduzir gordura, ganhar massa muscular ou as duas coisas, ela tem que estar baseada numa estilo de alimentação saudável, né? Então, não tem nada de errado, né? Você entrar por esse caminho e ir lá, então, se descobrir
falar assim, nossa, mas eu também tô aqui pela saúde, né? Que ter como consequência a saúde. Aí só que tem uma linha tênue, né? Onde as pessoas às vezes fazem coisas malucas por questões estéticas e esquecem do principal. Eu que é mesmo saúde, já fiz. Né? Quer compartilhar alguma coisa? Não, é que uma vez eu fiz uma dieta, eu queria emagrecer rápido, né? Essas dietas famosas e tal, e me falaram uma dieta assim, para eu cortar gordura, não, carboidrato, cortar carboidrato, comer só proteína, no caso queijo magro, no caso seria a ricota, e carne, carne à vontade. E eu fui, né, nessa aí. Só que assim, eu, no fundo eu tinha uma noção, mas como comendo carne, qualquer carne, e mais a ricota, eu vou emagrecer se eu comer carne gorda. Então, o que eu fiz? Eu fiquei procurando uma carne mais magra e fiquei muito na ricota, para saciar mesmo, para poder perder peso. Como eu sempre tive, nessa época, o intestino muito preso, foi péssimo para mim. Eu fui parar no hospital. Eu lembro da médica me xingando depois que eu falei e tal, com uma dor horrorosa. Meu intestino ficou muito preso. Eu sofri lá, viu? A médica ainda me xingando depois que eu contei, né? Não, tô fazendo isso. Aí ela falou, você como uma pessoa que tem o intestino preso, como faz isso? Corta totalmente a gordura, fibra e comer queijo, ricota. E assim, não, foi difícil. Depois dessa vez eu falei, nunca mais. Ainda por essa época, eu lembro desde quando você fez essa dieta, mas eu era, provavelmente, devia ser adolescente ou criança, né? Não era nutricionista ainda. Não, você era criança. E é interessante também, né, que ele fez por uma questão estética, e aí que tá essa linha tênue, né, onde às vezes a gente... mas também por uma ignorância, né, você não tinha como saber, não tinha uma orientação, não foi numa nutricionista ou no nutricionista, fez por conta própria. Essa dieta de moda aí. Que deve ter visto numa revista, ou já na internet, alguma coisa assim, né, então... ainda acontece isso, né, é importante ter orientação adequada para melhorar a estética sem prejudicar a saúde, né? Isso é importante. Mas é uma boa dica, né? E talvez esse momento foi o que te fez repensar as escolhas para um estilo de vida saudável, né? No sentido, tá bom, eu quero cuidar da minha estética, mas como fazer isso de maneira saudável, né? Talvez foi esse momento aí dessa dieta, né? E agora uma pergunta mais generalista, né? Mas vamos ver o que você responde. O que a maternidade significa para você? Uma realização como mulher, sem dúvida nenhuma. É a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Não consigo imaginar se eu não fosse mãe. É uma realização mesmo, tanto nos filhos, né? Que eu sempre quis ter um casal de filhos, eu tive. Sempre quis viver uma maternidade, de certa forma, na minha maternidade, viver a minha infância, reviver a minha infância. Eu acho que eu revivi com vocês uma parte da minha infância que eu gostaria de ter vivido e não vivi, mas que me fez totalmente realizada. E tem jeito de pensar na minha vida sem ser mãe, não, porque o amor que a gente sente por um filho é o maior amor, pode dizer, eu acho que não existe maior amor que esse. Eu sei que é diferente, o amor pelo parceiro, mãe, pai, mas filho é uma coisa assim, a gente faz de tudo por eles, sem dúvida nenhuma, e não é pesado, é prazeroso. Bacana. Ainda não tem essa sensação. Pode ter, tô esperando. Poliana tem que ajudar. Né? Tem algum conselho que você gostaria de dar para outras mães? Não, mãe. Não, se não tiver, não tem problema. Não. Só amem muito seus filhos, deem muito carinho. Né? Eu acho que o contato físico, falar que ama, que orgulha do filho, que entende, ser aberta. Eu, pelo menos, sempre procurei ser amiga dos meus filhos. Eu acho que eu sou, né, ainda. Tem uma coisa que você comentou aí, que mais cedo na nossa conversa que você comentou, mas que talvez pode te ajudar a responder isso, que é tipo assim, a gente comentou sobre esse processo de
eu tenho você como mãe, mas, por exemplo, a Yara deu meu primeiro banho na Giovana. Eu lembro, tipo assim, de você nunca deixou de se cuidar também, tipo assim, de tipo, às vezes ir na cabeleireira, de fazer uma unha, de separar tempo para você e tal. Então, tipo assim, talvez esse um conselho seria interessante, porque, tipo assim, você encontrou ajuda, se deixou ser ajudada na criação dos filhos e ainda cuidou de você como pessoa, né? Tanto a parte física, mental, espiritual, pelo menos a visão que eu tenho de fora, sendo seu filho, né? E não deixou o papel de mãe de lado, não diminuiu você ser mãe por isso e tal. E talvez esse seja um ponto legal, né? Assim, de conselho, porque às vezes tem muita mãe que às vezes acha que tem que abraçar tudo, que não pode aceitar a ajuda de ninguém. Tá? Não, sem dúvida nenhuma, né? Mas infelizmente a realidade do mundo hoje não é assim para todos, né, Guilherme? Tem mães que não têm tempo para nada. Eu, por exemplo, sempre trabalhei fora, mas contei com essa ajuda que você está falando. Eu tinha uma rede de apoio que me auxiliou muito e eu nunca abri mão da minha vida da minha pessoa, né? A Rosilene, sem ser a mãe. Porque se eu não estivesse bem, como é que eu ia ser uma boa mãe? Então, eu continuei a minha vida também paralela ali. Eu continuei me cuidando, eu saía para trabalhar, continuei em contato com meus amigos, a gente, né, socializava muito, mas no básico eu sempre estava presente. E quando eu não estava, né, assim, eu também tive... Essencial. Acho que básico não é essencial, você sempre estava presente. No Tinha que ser o papel da mãe, que era educar. Eu tive o privilégio de trabalhar num lugar que me propiciou estar próximo da criação de vocês, no sentido que, por exemplo, eu trabalhava de segunda a sexta de 7 às 5. Até 3 anos, de 7 às 11, que eu trabalhava no meio período. Depois, quando você e a Giovana fizeram 3 anos, eu voltei a trabalhar o dia todo. Porque, né, eu pude fazer essa escolha também de estar com vocês até 3 anos de idade. Nesses 3 primeiros anos eu estava presente. Meio período mas estava. Meio período com a gente, sim. Então, assim, eu procurei fazer o seguinte, estar com vocês e quando eu não estava, vocês estavam na escola. Procurei fazer isso, mas eu tive essa facilidade. E uma outra coisa, que é uma coisa que aflige muito as mães, eu pelo menos ficava muito aflito, quando vocês adoeciam. Eu podia faltar no meu trabalho para levar no médico, sair mais cedo, cuidar de vocês. Eu tive essa facilidade. Infelizmente, muitas mães não têm. Né? Mas assim, seja lá o que for que a mãe, como ela puder educar, ela dando amor é o essencial. Então, ele não tem essa facilidade da importância da rede de apoio, né? Tipo assim, porque às tem vezes gente que não tem essa facilidade, mas É. tem alguém que pode ajudar e aceitar essa ajuda, não sentir que é menos mãe porque está aceitando a ajuda. Porque mãe se cobra o tempo todo. Mãe tudo é. Então, eu só tentei te ajudar a dar esse conselho, que é tipo assim, às vezes... Mesmo assim a gente se cobra, tá? E a rede de apoio pode ser o marido, né? Pode ser o pai, assim, que às vezes é aquela questão da mãe querer absorver e resolver tudo, né? Tendo essa possibilidade do pai presente, e que é o ideal, né? Buscar tipo assim, essa contribuição, que não é ajuda, é dever também do pai, né? Então, acho que a gente falou demais, né? Tô vendo aqui o tempo, 1h37 de conversa. A bateria aqui tá boa, aí também tá tranquilo. Aí eu aqui, o encerramento, basicamente, aqui não precisa ficar lendo, não é só agradecer, né? Primeiro por você ter topado fazer a conversa. Eu assisti um podcast essa semana com o entrevistador do podcast entrevistando outras mães que não era a mãe dele. Aí eu falei, não, mas por que não entrevistar a mãe mesmo? Né? Aí depois, no final, a mãe dele chegou lá, mas a equipe que fez a surpresa para ele. Aqui não tem equipe, né? Só a equipe fez a surpresa para ele de pôr a mãe dele na conversa no final. Aí eu achei legal de te chamar e tal, fiquei feliz que você topou, achei que você não ia topar. Não, realmente... são coisas assim que a gente faz pelos filhos mesmo, né? No caso, você vê lá na loja da Giovana,
eu fazer foto, eu detesto, parecer, ultimamente agora eu tô até falando nos vídeos. Tá vendo? Já tô perdendo um pouco essa Mas a timidez. fala dela e a sua também, que ela, assim, por exemplo, quando começou com a campanha do Dia das Mães, que eu não queria ir, ela falava assim, não tem jeito, eu não tenho o tamanho, como é que eu vou arrumar o tamanho? Que foi o mesmo artifício que você usou para me convencer para vir nesse podcast hoje, né? Tô só vendo aqui que você bati a mão, né? não, mas só pra Você ver. lembra que eu falei com você, Guilherme, eu não me sinto segura para esse trem, não gosto, tal. Aí você falou assim, felizmente, você é minha mãe, é que tem que ir. e é aquela coisa, né? Assim, a gente fazer as coisas pelos filhos. Eu me preocupo muito também, que eu acho que o que eu faço para um, eu faço para o outro. No fundo, depois que eu for, é bom, mas é porque pra mim, eu sou muito travada, muito tímida, é difícil pra mim, mas foi bom. Mas esse negócio também de fazer pra um, fazer pra outro, é engraçado, porque eu também já vi muito pai falando, sabe, que fiz pra um, tem que fazer pro outro. Eu sempre tive esse pensamento. Mas é tipo assim, de certa forma, a gente vê que não tem que ser necessariamente assim, é a demanda que cada um tem. Então, né? dentro do que o outro pediu. Isso, tipo assim, não é que tem que fazer, é a demanda que cada um tem e a forma de criação é diferente, né? A forma como você lida com a Giovana é diferente da minha. Não, sim. E eu, como filho, não sinto que você, tipo, gosta mais de um do que de outro e tal. Mesmo tratando diferente os dois, porque as necessidades de cada um é diferente. E as pessoas são diferentes também. Né? Eu tô vendo porque eu já vi tanto filhos falando de dos pais assim, né? No sentido, tipo, gosta mais do outro e tal. Ou os pais falando que, não, eu tenho que fazer o outro igual, tem que tratar igual, quando na verdade não é assim. As pessoas são indivíduos diferentes, né? Então, o filho precisa ver a necessidade que cada um tem, a forma como o pai e a mãe não, eu lidam, acho que eu não me coloquei bem no sentido de, por exemplo, se é uma dificuldade minha, mas eu cedi pra Giovana, eu tenho que ceder pra você também. Na minha cabeça eu tenho, entendeu? Tá. Não, mas poderia, eu não ficaria chateado. Não, mas eu nunca faria isso. Tá, então só agradecer mesmo por você ter topado, fazer, foi legal. Vamos ver se vai ficar, depois eu vou conseguir editar o vídeo legalzinho assim, mas eu não vou cortar não, eu vou a íntegra mesmo. E falar que eu te amo demais. Eu também. Não tem coisa melhor. Eu fico pensando, hoje eu fui deixar a Giovana na loja, estava vendo um movimento na rua, as lojas cheias, um monte de filho com mãe, olhar presente, essas coisas, fiquei pensando assim, não, quem não é mãe, tem gente que não tem vontade de ser mãe, né? Mas é uma data tão gostosa, essa data do Dia das Mães, que é não pelo fato de presente, nada, porque isso é comércio, né? Mas é muito bom, é mais um motivo para estar junto com seus filhos. Quando, do meu caso, assim, né, que eu tenho 2 filhos que eu só tenho a orgulhar, então melhor ainda, né? E é isso, né? O agradecimento já foi feito. Agradecer também por compartilhar as histórias, as experiências de vida, que é uma coisa que, tipo, algumas coisas eu já sabia, porque eu sou seu filho e a gente conversa, né? Mas outras coisas que são muito particulares, que eu não vivi com você, né? Que foi antes do meu nascimento, então é legal a gente falar sobre, escutar suas histórias sobre isso e tal. E agora, para finalizar, gente, só pedir vocês, se vocês gostaram desse papo, curte, comenta, compartilha, manda para os amigos, familiares, se vocês acharem que vale a pena aí a outras pessoas escutarem esse papo, quiser conhecer um pouquinho mais da minha vida, né, através da minha mãe também, da minha família, é só compartilhar. Até a próxima. Tchau, gente.